Bento Ribeiro fez um vídeo sobre Face Off, A Outra Face, grande filme do John Woo, que eu gosto muito. E eu quero ver o que é que o Bento Ribeiro tem a falar sobre esse filme. Porque realmente esse filme é insano e é incrível de se falar, tem que ser mais comentado. F áudio? Ué, cadê o áudio? Que é isso? Eu sou chapado. Tá, pera. Bug. Pronto. Eu sou chapado crítico. Eu sou chapado crítico. Nós temos o mesmo rosto. O rosto mais lindo do Brasil. Que o povo precisa nesse momento. E eu sou você. Verdade. E todos nós somos chapados críticos. Todos nós somos chapados. Face off, you gotta get the fucking face. Where's my fucking Introduções face? fodas. Introduções Fuck fodas. you. Boom. Face off. Hã? Irado, hein? Que época boa, hein? Se a gente pudesse viver nessa época, hein? Desse filme, hein? O filme de hoje é Face Off, A Outra Face. Rostos trocados, trocando de bola com o inimigo. Homens brancos não sabem enterrar. São os possíveis títulos pra esse filme, não é mesmo? Eu nem sei qual é, mas hoje a gente vai falar desse, não é mesmo? Bem-vindos, chapades. A mim, meus chapades. Vamos comigo numa viagem, galera, meus chapados. Se inscreve no canal, não é mesmo? Liga o sino que tem ali, que se chama notificação do lado do vídeo, não é mesmo? Certo? Pra você receber na hora a notificação que esse vídeo está no ar, certo? E aí vamos ser teletransportados, não é mesmo? Por um tempo, talvez inimaginável hoje em dia. 1997. Ano do touro, 1997, hein? Um ano em que a gente tava levando chifrada do touro. Cara, pensa que Hollywood... Tá? Meu microfone bugou. Mas pensa que em Hollywood, tipo, nos anos 90, tava chamando John Woo pra fazer filme, né? Isso é incrível. Tipo, vamos fazer um filme com Nicolas Cage, John Travolta, e ele vai ser dirigido por um dos cineastas mais fodas do cinema de ação chinês, né? John Woo gravou também Missão Impossível 2, fez outros grandes... Ele tem um outro filme com Van Damme também, que eu não vou... Alvo Duplo, acho, enfim. Meu microfone tá todo bugado. Eu gosto muito da fase do John Woo em Hollywood. Eu acho que é um pouco subestimada. Só Face Off que é lembrado, digamos assim, do John Woo. Os filmes de Hong Kong são incríveis, mas os de Hollywood também, eles têm uma coisa muito boa, porque o John Woo foi lá pra Hollywood pra meio que tirar um pouco de sarro de Hollywood, sabe? Missão Impossível 2 é muito isso, e é um filme que foi ultra renegado na época, e eu acho foda. E é muito bom, Face Off, ele já falando, vamos voltar para tempos mais simples. Minha irmã fala que esse filme era, tipo, o filme favorito do meu pai, ele assistia direto esse filme. E, porra, se era isso, então meu pai tinha um bom gosto pra cinema. O Alvo, né? Grande filme esse. O maior número de Cornélios pipocou no mundo, não é mesmo? Certo? O Ano do Touro. Quando John Woo era considerado o maior diretor de filmes de ação de todos os tempos, botando muito tudo foda. em câmera lenta. Onde foi que a gente errou enquanto sociedade? Esse sabe fazer câmera lenta foda, tá? John Woo. Pra disfarçar o fato de que todos os atores nos filmes dele estavam cheirados demais de cocaína pra fazer qualquer instante, qualquer coisa sem um dublê, não é mesmo? Então tudo pra disfarçar, né? Cara, o John Woo é muito cool, né, mano? Os filmes dele são muito maneiros. John Woo, certo? Responsável aí por Broken Arrow ou Flecha Quebrada em português. Procurem o filme O Alvo com Jean-Claude Van Damme. Filmaço! Missão Impossível 2, não é mesmo? Pra falar alguns, e é basicamente isso mesmo, acabou. Acho que depois ele sumiu por bastante tempo. Porque Nicolas Cage ainda não tinha enlouquecido. Cara, o John Woo, ele fez o último filme dele, foi aquele que tem um Kid Cudi, tá? Que é o Silent Night, né? Filme interessante, cara. Eu acho que a proposta dele é muito foda, que é meio que ser um filme mudo, só que de ação. Mas ele não é bem um filme mudo. Foi mais um bait de marketing isso. Poderia ser mais foda o filme. Mas ele é legal, um filme interessante, Silent Night.
sido totalmente perdido tudo, forçando ele ao que pareceu pra gente, não é mesmo? Uma eternidade de bombas cinematográficas da pior qualidade. Tudo o que ele fez, aliás, entre 2010 e 2020. John Scientologia Travolta, não é mesmo? Antes de começar a usar uma peruca escrota em todos os filmes, achando que ninguém ia notar, mas eu notei. Tem o mesmo nível de bomba no currículo quanto clássicos, não é mesmo? Igual o Cage. Face Off. O que acontece quando você une esses 3 ícones em um único filme, certo? Maior esquizofrenia já registrada em um filme do século, não é mesmo? Também o filme mais genial de todos os tempos já feito. Exatamente. 2 atores obcecados com cirurgias plásticas. Quem não pode não se relacionar com isso hoje em dia, não é mesmo? Certo? De harmonização facial e depois a desarmonização, não é mesmo? Decidem trocar de rosto, certo? Apesar de terem altura, peso, voz e cor dos olhos totalmente diferente um do outro. E não dá pra saber se essa história é da vida real deles, não é mesmo? Um doc ou ficção. Igual todas as celebridades hoje em dia, não é mesmo? Tentando trocar de rosto com Lula Molusco. Então vamos todos acompanhar agora um delírio coletivo de cocaína de um bando de engravatado de algum estúdio cinematográfico, não é mesmo? Que graças ao bom Deus deu sinal verde pra esse clássico existir. Travolta está feliz. Cara, é o tipo de filme que não seria feito hoje em dia. E isso é muito triste, né? Assim, caralho, ainda bem que nos anos 90 o pessoal era... Não existia essa porra de cinema de herói. E os caras só, tipo, metiam foda-se e passavam os projetos mais insanos na mão dos diretores mais fodas, tá ligado? Assim, claro que 90% desse projeto era uma merda. E aqui a gente tá falando do que sobreviveu e se tornou clássico, né? Mas, enfim, coisas como Face Off existir é um milagre. Como Gremlins 2 existir é um milagre, já falei isso, né? Cara, olha esse filme Face Off, mano. Nicolas Cage e John Travolta trocam de rosto. Nicolas Cage e John Travolta trocam de rosto, mano. Olha essa ideia, isso é incrível. Ele está contente, está sorrindo com aquela covinha ainda, né, no queixo. Mas aquele é um policial que não tem nem pelo menos um dia de sossego nesse mundo psicopata e doente que a gente vive, não é mesmo? Brincando com seu filho no Hop Harry, ele está feliz, certo? Enquanto Nick Cage, Nicolas the fucking Man Cage, interpretando um dos seus mais icônicos personagens, junto com todos os outros que ele já interpretou na vida, um insano marginal, terrorista, tudo de ruim e horrível. Mas ele é tão escroto nesse filme que ele usa esse bigode escroto. Tenta matar o seu maior inimigo, né? Num momento de vulnerabilidade extrema, igual que um caçador daqueles vagabundos à distância, num safari psicopata, enquanto o leão brinca com o filho, ele caça, não é mesmo? E ele tenta, né, Nick Cage matar o Travolta, enquanto o Travolta tá no meio de um ritual de conversão da Scientologia que ele tá fazendo no próprio filho, que é o lance dele doente. Durante o filme inteiro, mão, certo? Né? Esfregar a mão dele na cara das pessoas. Mesmo. Essa mão suja, porcolenta. Tipo uma coisa, um carinho que ele inventou. Ao invés do Nicolas Cage simplesmente botar uma bomba no carro dele, né? Que seria a coisa mais humana a fazer pra matar alguém. Cage atira em sangue frio, certo? Em Travolta, matando também o filho dele, não é mesmo? Que tava abraçado com ele no processo. E pro filme não acabar imediatamente, né, galera? Que a gente ainda tem mais 2 horas aí pela frente, certo? Ele não dá mais um tiro, não é mesmo? Em Travolta, que nitidamente sobreviveu pra terminar o serviço, mas deixa ele viver, criando assim um verdadeiro monstro dançarino sedento por vingança, não é mesmo? E aí, galera, vamos disso pra um tempinho no futuro, não é mesmo? Travolta tá numa típica reunião, certo? Da polícia da Scientologia, no quartel-general lá, não é mesmo? E ele está putíssimo porque Tom Cruise não veio na reunião. E eles ainda não pegaram Castor Cage Troy. E Castor Troy, não é mesmo? Nicolas Cage tá fazendo a sua melhor imitação, certo? De Tel Becker nesse filme. Enquanto... Cara, 2 perguntas. 1. Nicolas Cage é bonito ou não? 2. Nicolas Cage é bom ator ou não? Pra segunda pergunta, existe todo um episódio de Community que se joga diante desse questionamento, né? É incrível aquele episódio. O episódio de Community que o Abed faz um curso pra descobrir se o Nicolas Cage é bom ou não. Literalmente o nome do curso é Nicolas Cage, Good or Bad, né? Um negócio assim. E aí o professor fala: vocês tenham cuidado ao assistir os filmes do Nicolas Cage durante esse curso. Vocês têm que achar aos poucos, vocês não podem ficarem obcecados. E aí o Abed assiste
todos os filmes do Nicolas Cage em tipo um dia. E aí ele fica obcecado. E ele começa a ter os trejeitos do Nicolas Cage, o overreact do Nicolas Cage, a linguagem corporal do Nicolas Cage. E é incrível. Agora, o Nicolas Cage é bonito? Eu creio que seja, né? O último filme que eu vi dele foi o Coração Selvagem. E ele tá bonito nesse filme. Nicolas Cage é bom ator, cara. Ele é um ator que ele é único, né? Ele tem um estilo próprio. Ele tem uma aura que ele carrega junto consigo, né? Inclusive, eu gosto mais desses trabalhos exagerados do Nicolas Cage, tipo Face Off, quando ele faz aquelas cenas de gritaria no Face Off, por exemplo, ou no aquele com Brian De Palma, Snake Eyes, que é incrível também. Eu gosto mais desses trabalhos dele do que, tipo, ele em Mandy, do que ele em Pig, que é um negócio mais contido, mais, tipo, sério. Eu prefiro ele mais porra louca. Eu acho que é no porra louca que ele se encontra, sabe? Eu gosto muito de Raising Arizona dele, porque ele tem um timing de comédia que é muito bom e esse filme sabe explorar isso dos irmãos Coen. Nicolas Cage Becker, né mesmo? Vestido aí como um padre, como se estivesse zombando, né mesmo? De Travolta, porque ele é da Cientologia. Ele tá no meio de plantar O João Mendes está passando por um evento canônico agora, descobrindo como o Eduardo Coutinho morreu. Nunca pesquise no Google a causa da morte do Eduardo Coutinho. Worst mistake of my life. uma bomba num lugar super movimentado. E a gente sabe que essa bomba é super forte, né? Porque tem o símbolo da caveirinha. E ele dá pra ver, né mesmo? Eu sou um padre louco, ele tá insano, né mesmo? Igual todos os outros padres que existem. E aí, enquanto isso, Travolta, né mesmo? Que é um puta pau no cu, né mesmo? Com toda a sua equipe, os tontos, querendo saber se tá todo mundo trabalhando, se todo mundo tem informação nova, enquanto ele mesmo só anda de um lado pro outro, sem fazer porra nenhuma, não prestando atenção em nada que tá acontecendo e tentando ser maneiro em câmera lenta. E aí, enquanto isso, Psycho Cage, né mesmo, tenta dar o seu melhor atuando como padre, enquanto ele tá plantando a bomba, mas ele acaba atuando tão bem como padre, né mesmo, no seu disfarce, que acaba levantando algumas suspeitas, né mesmo? E aí já corta, agora ele já tá vestido com outra roupa irada. E aí o Cage tem duas armas iradas, né mesmo, douradas. E aí É muito foda o personagem do Nicolas Cage nesse filme, que é literalmente só ele sendo irado. É, eu sou irado. Porra, muito bom. O avião, né mesmo, quando eles embarcam nesse avião pra fugir, e a gente vê a obsessão doente do Nicolas Cage com pêssego. Would you like anything else once we're airborne? Mas o que tem de pêssego sendo falado nesse filme é um saco. Enquanto ele, né mesmo, assedia uma aeromoça, chamando ela de aeromoça, quando nitidamente você deve chamar elas agora de comissárias de bordo, né mesmo? Esse que é o correto. E também forçando ela a ouvir essa baboseira maluca de pêssego o tempo inteiro. E aí Travolta chega estrondando na pista do avião, né mesmo? Na pista do Santos Dumont, talvez, com 1000 viaturas, chegando pra botar pra fuder. Eu queria ver isso acontecer na vida real, porra. E Travolta tá tão puto, né mesmo? Ele dirige o carro dele contra o avião, naquele famoso jogo da galinha morta, e vê quem é o covarsauro que vai desviar. Chicken McFly, you're Chicken McFly, Chicken papapá. Ele prova que ele é a galinha, não é mesmo? Ele perde também, ele tá indo contra um avião, não é mesmo? Ele desvia na hora. E essa cena é animal, aliás, não é mesmo? E aí Cage mata a aeromoça, não é mesmo? Que era uma agente do fucking FBI, não é mesmo? Disfarçada, undercover, né mesmo? E ele mata ela violentamente, mostrando que ele não tem essa de medinho de ser cancelado. E morre mal ela, hein? E aí o Travolta fica puto, né mesmo? Óbvio, ele resolve incluir toda a sua habilidade de piloto que ele tem na vida real, né mesmo? E introduzir isso de algum jeito no filme, pra galera perguntar nos negócios promovendo o filme, né? Você pilotou mesmo aquele helicóptero? E ele pilota um helicóptero e ele vai atrás do Nicolas Cage de helicóptero, tá tentando decolar o avião, não é mesmo? E aí ele resolve fazer um movimento totalmente kamikaze, não é mesmo? Que é pousar o helicóptero na traseira do avião, certo? Pra impedir o avião de decolar. E aí, não satisfeito, ele puxa o freio de mão do helicóptero, não é mesmo? E sai dando 30 tiros na turbina do avião. Porra! Foda, hein? Infelizmente, galera, o avião era da Azul, né mesmo? E não consegue decolar. E ainda bate com tudo no armazém. E aí, por algum motivo, o impacto faz aparecer um monte de faísca e fogos do 4 de julho. Cage sai, né mesmo? Do avião, atirando no melhor estilo daquele Max Payne, Bullet Time. Muito foda. Cara, Max Payne é um jogo bom, vocês aí que gostam do Max Payne. Eu lembro de ter jogado 3. E aí, outro dia eu fui na casa do amigo meu e ele tava jogando 1 no Play 3, no Play 4 dele, tava jogando, emulando, né, o 1. E eu, caralho, que jogo
foda. E eu tive exatamente essa sensação. Cara, parece um jogo do John Woo, viado. Tipo, a estética dele, mano. Que bagulho foda. Aí eu fiquei com vontade de jogar Max Payne 1 especificamente. Nem o 3, não. Fiquei com vontade de jogar o 1. Eu joguei só o 3 na época. Porrada, tiro, ódio, tudo começa a comer solto nesse armazém. Filha da puta tem a orelha arrancada por um tiro. Cage matando metade do batalhão da polícia sozinho, não é mesmo? Eu adoro quando eles põem as armas pro lado, não é mesmo? Nem olham. E os dois começam um tiroteio, sério, na área. Testes de turbina de avião, tem isso no aeroporto? Só sei que ou eles se amam nesse filme, secretamente, ou eles têm a pior mira do mundo, ou eles só têm bala igual o Chapado de festim. Porque eles atiram constantemente um na cara do outro, na frente do outro, e todo mundo erra. Eles também têm aquele poder. Eu era assim quando eu tinha 6 anos de idade. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade, e assistia um filme de ação do Jack Chan na Globo, eu ficava assim, ó. Eles também têm aquele poder de filmes antigos, não é mesmo? De ter milhões de clipes pra recarregar suas armas, não é mesmo? Com eles o tempo inteiro enfiados no próprio rabo, não é mesmo? Certo? Onde que essa galera carrega 800 mil clipes, certo? Pesados pelo corpo inteiro, que eles sempre têm, não é mesmo? Em várias cenas a gente pode ver, não é mesmo? Que nesse filme os dublês, certo? Do Travolta e do Nicolas Cage trabalharam muito mais que eles. E aí, finalmente, não é mesmo? Depois desse tiroteio, os dois conseguem se agarrar, como eles queriam, talvez. E eles continuam, não é mesmo? Com a competição de quem é mais cool. Criminoso, insano, esquerdista, maneiro, pai conservador, de direita, policial, maneiro. Quem vence? Essa batalha, não é mesmo? Depois deles fazerem a dança do acasalamento, não é mesmo? Bizarra, um na frente do outro e não atirar um na cara do outro, como seria o normal, não é mesmo? Cage começa com esse papo psicopata de pêssego de novo, não é mesmo? E essa é a gota d'água pra Travolta, não é mesmo? Ele resolve jogar aí o Castor Troy numa turbina de avião, certo? Que por algum motivo tá ligada. E isso acaba nocauteando o dublê do Nicolas Cage instantaneamente. Corta pra casa do Travolta e a gente descobre que ele é super infeliz também, porque ele é casado com a Dilma Rousseff depois da bariátrica. E ele também tem uma filha feminazi insuportável que fica enchendo a porra do saco com seu... Caralho, feminazi. Puta merda, fazia muito tempo que eu não ouvi esse termo. Vai tomar no cu, Vitor Ribeiro. Típico idealismo de jovem insuportável, não é mesmo? Não, vocês, jovens, vocês não vão mudar o mundo. Pode parar. Todo mundo já foi, já achou que ia. Ninguém vai mudar nada. O mundo já vai acabar, a Terceira Guerra Mundial. Senta e curte o resto da viagem, não é mesmo? Chapado pra presidente. E eles, os dois, a Travolta e sua esposa, Russ, vão poder transar hoje, né, pelo menos. Porque ele botou o Cage no chilindró. Porque nada mais excitante do que você colocar um vagabundo desse no chilindró, não é mesmo? Eu quero transar logo depois, quando eu faço isso. Um no chilindró, um no quarto. Um no chilindró, um no quarto. Não antes, não é mesmo? Transar não antes dele fazer a marca registrada dele. Eu tinha esquecido disso, E aí, quando ele chega no dia seguinte no escritório, todo mundo, não é mesmo? Da Scientologia, yeah! Boa, Travolta, yeah! Comemorando, ele manda, o mando de imbecil calar a boca. What is all this? Essa cena é muito boa, viado. Essa cena é muito boa. Então, que porra é essa? Que merda é essa? Que alegria é essa? Ele, tipo, cortando o clima geral. Essa cena é engraçada pra caralho. Foi eu chegando aqui pra gravar. Quando você tem que lidar com lixo, você tem que se tornar lixo. E logo quando Travolta acha, né mesmo, que acabou tudo, Amanda Waller e Kid Bengala trazem as más notícias, né mesmo? Tem uma bomba prestes a explodir em algum lugar. E aí Amanda Waller tem a ideia mais genial desde aquela que ela teve de explodir a cabeça de um bando de criminoso usando um controle remoto. Ela diz que, surpresa, Nicolas Cage... Castor Troy não morreu, ele tá apenas em coma. Mas é ele deitado aí ou é um bonecão de cera da Madame Tussauds, não é mesmo? E aí, pra ter certeza que ele tá em coma mesmo, Amanda Waller apaga um cigarro no braço dele. Ah, é anos 90, hein? Selvagens.
mais bons. E aí o Waller convida Kevin Spacey, não é mesmo? Genérico, pra dizer que o único jeito de fazer aí o irmão Cage falar, o irmão do Nicolas Cage falar, é se ele trocar de rosto com o Nicolas Cage e conversar com o irmão na cadeia como se ele fosse o Nicolas Cage. Incrível. E a boa e velha tortura americana, não é mesmo? Pra fazer os terroristas falarem. Você joga água no rosto, qualquer um fala. The American Way. Uma ótima tática. Aqui, ó. Eu, sem ligar na tomada, eu já entrego. Se o cara botar isso no meu peito e apertar, eu já falo. Ai, neném. Nem esse tá a gente já usou muito aqui. Você liga. O cara vai falar na hora. Na minha mão, põe isso aqui no saco. Precisa trocar de rosto? Eu não vou argumentar. E eles usam, né, um novo tratamento de reconstrução facial, harmonização, SHAD, facial fucking, pra reconstrução de uma orelha, daquele cara que perdeu a orelha no começo, não é mesmo? E aí conta todos os seus instintos cientológicos, não é mesmo? Que infelizmente ele não seguiu quando ele fez aquele filme mais horrível do mundo, A Reconquista, em breve aqui no canal. E depois de usar técnicas de interrogatório, não é mesmo? Que misturam Batman mais polícia do Rio de Janeiro na gangue do Nicolas Cage e se despedir da esposa Dilma com a mão na cara dela, certo? Usando a famosa tecnologia dos anos 90, a melhor tecnologia do mundo. Um monte de baboseira pseudocientífica pra explicar o impossível, não é mesmo? E é claro, né, galera? Quem não aceitaria uma aventura irada dessas, não é mesmo? Fazendo cosplay do cara que matou o seu próprio filho pra entrar numa prisão de segurança máxima. E aí 2 bonecos de cera, não é mesmo? Super estranhos, que não parecem nada com os atores principais do filme, não é mesmo? Passam pela cirurgia aí de troca de harmonização facial deles, não é mesmo? Quer dizer, esses atores ganham milhões, eles não podem nem ficar meia hora deitado numa maca pra eles filmarem eles, não é mesmo? Tem que ser um boneco. E a melhor cena... Cara, eu acho muito foda que nos anos 90, nos anos 2000, assim, tipo, a tecnologia, a ciência, ela ainda tinha um quê de fantasia, e eu acho que hoje em dia isso meio que se perdeu. Tipo, se o filme tem que ser de ficção científica, ele tem que levar a ciência a sério, e a ciência tem que fazer sentido e realmente ser algo crível, tá ligado? Então, ou o filme ou é ficção científica que leva a ciência a sério, ou ele é, tipo, fantasia imaginativa total. Tipo, nos anos 90, nos anos 2000, não era tipo, ai, mano, vamos fazer aqui vamos inventar aqui uma tecnologia que troca de rosto e fica completamente igualzinho ao outro ator, tá ligado? O Jurassic Park, não, vamos juntar o DNA aqui e reviver os dinossauros. Era muito foda essa ciência, era muito legal, muito mais legal que a ciência de hoje em dia. Descobrimento de rosto podre ainda é do Batman, tá? Do Tim Burton. E o bom dessa cirurgia que eles fazem é mesmo que a recuperação é instantânea. Meia hora depois, você já tá pronto pra guerra. Igual quando eu fiz a minha cirurgia de desvio de septo naquela garagem, quando eu fui cuidar dos meus dentes, não é mesmo? Outro dia, eu aproveitei e fiz tudo. Meia hora eu já tava pronto. E aí eles botam, certo, um chip no Nicolas Cage, que é o John Travolta com a cara do Nicolas Cage, não é mesmo? Pra ficar com a voz do Nicolas Cage e falar aquelas bostas de pêssego de novo. Peach. I could eat peach for hours. E essa turma aí da cientologia do Travolta, né? Vão botar ele na prisão, certo? Pra fazer esse plano deles aí. Eles estão tão confiantes no plano, né? Mesmo que eles... ninguém vai contar nada pra ninguém, tá? Só eu e você sabemos. Ah, vai dar certo, claro. O segredo só tá escondido entre 3 pessoas quando 2 delas estão mortas. E eles mandam, né, mesmo, Travolta com a cara do Cage pra prisão mais casca grossa, onde eles mandam todos os piores bandidos, não é mesmo? Suzy Matsunardi, aquela velha que deu uma barrigada naquele lugar, não é mesmo? Todos os piores. Onde, igual no meu teste pro exército, não é mesmo? Você tem que ficar nu quando você entra lá, na frente de um monte de sacudo, não é mesmo? Te avaliando. E essa prisão é tão desumana que os detentos têm que usar o pior modelo daquele sapato do Kanye West. Pior que tem no mercado. Tão desumana essa prisão que eles só passam na TV lá, jogos do São Paulo. Lá ele começa a dar mole, não é mesmo? Certo? E nem lembra, certo, do justiceiro que tá preso na mesma cadeia que ele, não é mesmo? Só que com o visual mais escroto do mundo desde o filme do justiceiro que ele fez. E aí começa, galera, aquela típica porradaria de cadeia no refeitório, não é mesmo? Certo? Quem já não participou de uma dessa, né? Participou de uma, participou de todas, né? É o que eu digo. E aí quando ele olha a cara, né mesmo,
do irmão desprezível do Nicolas Cage. A gente sabe quem ele é. Ele decide dar a melhor performance Nick Cageana, né mesmo, do século, fazendo Nick Cage interpretando Travolta sendo Nicolas Cage. Porra. Melhor interpretação, certo? From one dude being another dude, disguised as another dude. Isso que eu chamo de range, entendeu? De atuação, galera. Travolta, mesmo com a cara do Cage, ele não vai... né? Pior que tem realmente essa ambiguidade no filme, né? Porque é o Nicolas Cage interpretando o Travolta interpretando o Nicolas Cage. Existe essa camada mesmo. Eu lembro quando eu assisti o filme, eu pensei isso. E é incrível isso, né? Cage, muitas né, camadas mesmo? De atuação. Nunca vá full Cage. E aí, no meio tempo, galera, em outro lugar da cidade, The Real Slim Cage acorda do seu coma. E aí, mais uma cena daquelas a lá, Coringa acordando no Batman do Tim Burton e vendo a sua cara nojenta pela primeira vez, não é mesmo? Mas sorte, galera, que deixaram a cara do Travolta conservada num jarro de picles. E ele obriga Dr. Ray Kevin Spacey, na mesma, a realizar essa cirurgia e botar o rosto do Travolta nele. E aí basta Cage Travolta, né, mencionar alguns remédios, certo, que o irmão toma e ele cospe tudo, certo, na hora, sobre onde a bomba tá escondida, certo? No centro de convenção de LA. E aí, meia hora na cadeia, certo? Travolta, disfarçado de Nicolas Cage, consegue fechar a missão e pede pra sair, igual no Tropa de Elite, não é mesmo? Tô pedindo pra sair. E aí temos o encontro, galera, é agora. Dois atores, blockbuster, dois inimigos. Os dois são tão parecidos, não é mesmo? Menos fisicamente, que é o que importaria desse filme, certo? Nem eu sei quem é quem. Então, eles são praticamente iguais, tanto na vida quanto na ficção. Travolta agora é Cage, encontrando Cage, que agora é Travolta. E os dois vão ficar agora, a partir desse momento, tentando atuar meio um como o outro. E às vezes isso funciona bem. E às vezes eles simplesmente esquecem disso e atuam como eles mesmos, tá vendo? Eles ligam foda-se. Travolta, na verdade, é Cage, não é mesmo? Sabe isso é muito o incrível. Plano e vai deixar Travolta agora apodrecendo com a cara de Cage. Isso é muito incrível, porque eu acho que eles devem ter se divertido muito nisso, né? Os dois mesmo, tipo, um imitando o outro, o Travolta imitando os trejeitos do Nicolas Cage. Porra, quando terminava o take, eles deviam rir pra caralho, tá ligado? Um com o outro. Em Bangu 3 pra sempre, nessa prisão de segurança máxima, não é mesmo? E aí o Evil Travolta, não é mesmo? Que é o Nicolas Cage. Não sei, dá pra entender, né, galera? Certo? Um agora cada um é diferente, certo? Ele tacou fogo em todos os funcionários e médicos que fizeram a cirurgia, certo? E ainda por cima, tá carcando a Dilma, esposa do Cage, que é o Travolta. Isso é o que eu chamo de face-off. Aí ele já começa a dar uma de psicoceta, tanto com a esposa do Cornelius Cadeia, sempre com a sua obsessão doente com pêssego. Ele dá uma de psicoceta com a filha. Esse filme é meio psico. Oh, the 90s. Cara. Beautiful 90s. E aí Travolta agora, né mesmo? É o chefe de polícia, certo? Na verdade é o Cage, certo? Ele tá trabalhando na polícia, certo? Ele manda soltar o irmão dele daquela cadeia de segurança máxima. E ele ainda desarma a bomba, não é mesmo? Que ele mesmo plantou, going full Travolta e virando um herói, não é mesmo? Enquanto o pobre Nicolas Cage, que é o Travolta, na verdade, vê sua vida ser roubada enquanto ele apodrece no chilindró. E se eu chegar assim no trabalho, igual o Travolta, certo? Tá chegando aqui pra um dia de trabalho, saibam que eu fui faced off, tá, galera? E aí Travolta monta, não é mesmo? Um jantar romântico e carca a esposa do outro cara que tá na cadeia, certo? Que levanta a pergunta: o pau dos dois sofreu a cirurgia também? A esposa não consegue identificar que o pau é completamente diferente de um pro outro. Ela não reconhece a benga do próprio marido. Fica essa questão, não é mesmo, no filme? Será que ela já sabia? E quis dar uma pulada de cerca. E aí chegou a hora de Nicolas Cage, né mesmo? Que tá preso lá, certo? Da famosa saidinha da cadeia. Só que nesse caso é fuga mesmo. E aí ele aproveita a famosa terapia de choque que rola nesse lugar, né mesmo? Na cabeça dos presidiários para escapar. Usando a velha tática dos anos 90 de você poder fumar um cigarro em qualquer lugar. E aí com a ajuda desse gordola de bigode, né mesmo? Certo? Eles começam a matar todo mundo na cadeia, né mesmo? Pra escapar. Porque foda-se esses policiais, né mesmo? Só trabalho com eles. E ele mata todos os policiais, não é mesmo? Com requintes de crueldade nessa escapatória da prisão, não é mesmo? Jogando ácido sulfúrico na cara dos filha da puta. E aí depois dele matar 800 milhões de policiais, ele tem aquela mini crise de consciência, né? Não mate ninguém. Não.
não pode matar ele, ele fala pro outro criminoso que tá ajudando ele a escapar, né mesmo? E aí quando o Cage escapa, ele percebe que essa prisão de segurança máxima era em alguma sede da Petrobras, no meio do nada, um petrolífero. Eu imagino que a Petrobras é isso, aqueles petrolíferos no meio do nada. É isso? Talvez. Ninguém sabe, né mesmo? Mas ele sai no meio do nada, na água, secado por água, no oceano, mas foda-se, né mesmo? Meu dublê vai conseguir nadar toda essa merda sem problema nenhum. E aí Travolta, quando descobre que Nicolas Cage fugiu de Alcatraz, não é mesmo? Ele fica insano. E aí o Nicolas Cage, não é mesmo? Ele nada até a cidade, certo? E aí ele já roubou um carro com um macacão da cadeia, não é mesmo? Descalço. E a cara dele nem descolou. Essas caras estão grudadas bem, não é mesmo? Eles apanham, a cara nem desgruda. E aí Travolta, fingindo que é Nicolas Cage, né? Procura refúgio no covil de ladrões, certo? Que o Castor Troy chama de família. E aí o Travolta... Pra mim, é muito foda. Tipo, eu sou mais fã do Nicolas Cage do que do Travolta. Mas eu acho que o Travolta, ele brilha mais nesse filme porque ele, por causa disso, dele tá imitando o Nicolas Cage. Então, tipo assim, o Travolta brilha mais, não por ser o Travolta, mas por ser o Travolta querendo wannabe Nicolas Cage. Tanto que antes de trocarem as caras, é porque o personagem do Nicolas Cage é um personagem mais legal mesmo desse filme. Tipo, ele é psicopata maluco, né? Então, antes deles trocarem o rosto, o personagem do Nicolas Cage é muito mais legal do que o personagem do Travolta. Aí depois que eles trocam, o Travolta fica mais legal, que no caso é o Nicolas Cage, né? Ou seja, o Travolta conseguiu encarnar muito bem esse personagem, que na verdade é o personagem do Nicolas Cage. Então, isso precisa de uma habilidade muito forte, tá? É muito incrível isso. A volta, né mesmo? Fica até meio seduzido por esse estilo de vida bandida. Todo mundo, uma hora ou outra, né? É tão maneiro, parece, certo? Mas não, galera. E aí nesse cafofo, né mesmo? O Travolta descobre que o Nicolas Cage, Castor Troy, que ele tá impersonificando, né mesmo? Tem um filho com aquela Gina Gershon. Em outro lugar, né mesmo? O Travolta, que é o Nicolas Cage, né mesmo? Tá morando lá na casa da Dilma, defende a filha feminazi do ator, que tá tentando carcar ela à força e foi condenado no futuro exatamente, à prisão exatamente por isso. Galera, na vida real, no futuro, o Hyde dos The 70s Show. E aí logo depois disso, né mesmo? Ele ensina a filha a fumar e a usar uma faca, certo? Coisa que todo pai deveria ensinar aos seus filhos. E aí no outro lugar, né mesmo? Agora o Travolta, que tá fantasiado de Nicolas Cage, começa a dar o troco na esposa do Castor Troy, certo? O famoso troca-troca. E aí logo depois, né mesmo? Do Nicolas Cage ver que o filho da Gina Gershon não parece nem com John Travolta, nem com Nicolas Cage, não é mesmo? Então a gente tem uma das sequências mais fodas do filme, né mesmo? Mas aí agora o Nicolas Cage que tá nesse cafofo, né mesmo? Certo? Ele passa a mão na cara do filho que nem é dele, né mesmo? Fazendo a marca registrada dele, certo? Esse carinho estranho. Lembrando, né? Na verdade, nesse momento ele lembra do próprio filho dele que morreu, né mesmo? E aí ele vê que o bandido que ele tá personificando tem um filho que é super na idade dele, né mesmo? Espiritual esse momento. Se fosse eu mataria na hora a criança. Quebraria o pescoço dela, né mesmo? Mas isso pra ser a vingança, né? E aí, galera, o John Travolta manda, né mesmo? A FBI, CIA, todo mundo estrondar essa boca de fumo de luxo, né mesmo? Que eles estão instalados, certo? E aí, porra, começa o tiroteio. A jogada que eles fazem nessa cena, né mesmo? Que a criancinha, o garotinho, né? O filho, ele põe um fone de ouvido no filho, né mesmo? E aí começa uma música totalmente clássica e abafa, né mesmo? Que é mentira, na verdade, é certo, mas tudo bem, a gente compra. Porque não tinha bloqueador de som, né mesmo? Igual tem nos fones de ouvido, então ele ouviu vazar o tiroteio. Impossível você não ouvir, certo? Mas aí a gente fica com um tiroteio rolando e aí tudo passa atrás do garoto e tá uma música clássica tocando que não tem nada a ver com a cena de ação que tá rolando, né mesmo? No fundo, né? Essa cena é bem construída, cara, maneira. Travolta, mó filha da puta, que na verdade é o Nicolas Cage, né mesmo? Tendo zero foda-se pra todos os amigos dele que estão morrendo nesse tiroteio e o próprio filho, né mesmo? E esses caras, nesses filmes, eles adoram pular. Sempre tem a clássica cena do cara pulando através de uma janela de vidro, né mesmo? E ela quebrando toda. Se eu pular e atravessar uma janela de vidro, eu não consigo mais atirar por 2 dias. Tem que me recuperar do trauma, né mesmo? Imagina me chocar contra uma parede. Isso eu me cortei, eu tenho que ver rápido. Alguma coisa cortou? A maior parte desse filme é 90% ação de qualidade, né mesmo? Incrível. Fora as partes que são ação caída, sem qualidade. Não E a tem, Dina não pega tem. o filho, né mesmo? Todo mundo tá O fugindo. filme todo é uma desculpa pra fazer cena de ação foda com personagens que são maneiros, literalmente. Tipo, é o filme massa, velho. Pô, é um filme massa, velho. Grande filme pra ver com seu pai, com seu avô, sei lá, com sua mãe.
Fugindo, galera, a galera tá fugindo. Mas nessa hora, né mesmo, quem tá esperando num cantinho ali é Travolta. Ah, caralho, essa cena, né mesmo, é uma super metalinguagem, né mesmo, que eles já estão um com a cara do outro, eles se encontram, certo, num ambiente cheio de espelho. Então aí um tá olhando, eles param apontando a arma, certo, se olhando no espelho, que na verdade é quem eles vão matar, só que eles estão com a cara um do outro, né mesmo, e o outro do outro lado, pronto pra atirar, olhando no espelho. Se eles puxarem o gatilho, eles estão matando tudo, o propósito de vida deles, tudo, além do maior inimigo, a razão deles sobreviverem, certo? Então essa cena é super emblemática e maneira, não é mesmo? E aí, mais uma vez, eles estão parados, um na frente do outro, eles atiram, certo? Mas eles... cada um pula pro lado, né, mesmo? E eles não acertam ninguém. Eles atiram um na frente do outro. E aí, nessa fuga, né, insana, nesse conflito entre os dois, né mesmo, certo? Um com a cara do outro, quem morre é o irmão, né mesmo? Do Castor Troy, certo? Ele cai no meio do tiroteio, ele cai de cima do teto, né mesmo? E o Travolta vê ele morrer na frente dele. E todo mundo, na época e hoje em dia, fica com um sorrisão no rosto, né mesmo? Quando vê essa cena. Se chama a famosa catarse. E aí agora, né mesmo, o Travolta, que é o Nicolas Cage, com essa situação, o irmãozinho dele, psicopata, morreu, né mesmo? Tá tudo caindo aos pedaços, aí ele já chega na sede da polícia, né mesmo? E ele simplesmente mata o capitão de polícia. Ele tá tão de saco cheio que o capitão chega pra falar alguma coisa no escritório e ele mata o filho da puta, né mesmo? E aí o Travolta, com o rosto do Cage, né mesmo, vai pra casa, tentando aí se conectar com a própria esposa e filha, que agora estão na mão do bandido, né mesmo? Só que é óbvio, né mesmo? A Dilma, quando vê, certo, o cara que matou o filho pequeno dela, né mesmo? Ela fica aterrorizada, em pânico. A esposa é obviamente convencida agora, certo? Que ele é o marido dela, com essa cara, né mesmo? Com a cara estranha. E aí ela ainda é forçada a conviver, né mesmo? Com Travolta mesmo, sentindo que ele não é verdadeiramente o marido dela, né mesmo? Mas ela precisa de mais prova. Então ela espera ele dormir, certo? E aí tira um pouquinho de sangue do dedo dele e leva, porque ela é médica, certo? Pra fazer um exame de sangue, aí ela vai saber, peraí, esse não é o meu sangue, não é o sangue do meu marido. Agora, vendo o negócio, ela não conseguiu se ligar, né mesmo? Porque aparentemente os dois têm o mesmo pau, do mesmo tamanho, formato, largura. Ela transou com os dois, não notou diferença nenhuma. Os dois transam igual também. E aí o marido dela já tá no hospital, né mesmo? Esperando esse exame de sangue sair, totalmente nervoso. Todo mundo sabe quando a gente fica nervoso, né? Fazendo esses exames de sangue. É mesmo, sou eu. Não hoje em dia. E aí ele dá mais provas, né mesmo? Ele conta uma historinha de quando eles se conheceram, que só eles dois podem saber. E aí ela aceita que o marido dela trocou de cara com o assassino do filho deles, não é mesmo? Certo? Logo na sequência, o Travolta, né mesmo? Chega também nesse hospital totalmente desconfiado que alguma merda tá acontecendo, né mesmo? E ele tem razão, certo? Saindo do hospital, depois de conversar com a esposa e sentindo que alguma coisa tá errada, ele fala: mentiras, traições, dissimulações. Putz, isso aqui tá virando um casamento de verdade. Lies, distrust, mixed messages. This is turning into a real marriage. E aí todo mundo, né mesmo, tem grande frase de tiozão pra um filme de tiozão para tiozão, né? Muito foda. Isso, certo. Nicolas Cage, que é o Travolta, humor de tiozão, o humor mais 40 de um homem mais 40 é literalmente odeio o meu casamento. Esse é o humor mais 40, acho isso doideira. Gangue dela, Gina, I love you, Gina, certo? E eles vão no velório do capitão de polícia. Travolta tá indo lá também com a turma dele da Scientologia. E esse agora vai ser o embate final épico, né mesmo? Entre os dois. E nessa sequência final a gente pode ver as obsessões do John Woo, né mesmo? Com alguma coisa religiosa, sim, uma igreja, pombos. Sempre... O final de... Acho que é o final de The Killer também, que se passa todo numa igreja. Por pra pensar agora, o pessoal tá falando, o John Woo e o Zack Snyder, eles têm algumas similaridades, né? Os dois gostam de câmera lenta, música clássica em cena de ação com câmera lenta. Os dois são obcecados por signos religiosos, católicos. Só que um é muito bom e o outro é uma merda, né? Sempre os malditos pombos voando, né mesmo? Pra tudo quanto é lado, ele adora isso. Onde já se viu? Uma missa numa igreja cheia de pombo voando pra cima e pra baixo dentro da paróquia. E aí, obviamente, eles com maior respeito acabam, deixam a missa terminar, né mesmo? A igreja esvaziar e os dois fazem o seu mise-en-scène, um contra o outro entrando, fazendo todo um teatro
teatrinho que eles adoram, né? A única coisa que eles não querem fazer é se matar. E aí o Travolta é mó escrotão, não é mesmo? Ele começa a usar a esposa como refém, não é mesmo? Certo? Ameaçando matar a Dilma. E também a filha meio esquizoide, tá chegando também nesse velório, meio atrasada. E aí todo mundo se vê naquela situação que tá todo mundo parado, não é mesmo? Milhares de pessoas segurando armas, todo mundo apontando um pro outro, não é mesmo? Ninguém sabe quem vai dar o primeiro tiro, quem vai começar a insanidade, não é mesmo? Aí começa o tiroteio, né? Eu com 10 anos de idade. Ele começa a fugir, não é mesmo? Ele foge da igreja, certo? E aí vai num pier, acha uma puta de uma lancha sinistra, não é mesmo? Aí começa a fugir, deixando um rastro de destruição e explosões, não é mesmo? Totalmente descabidas atrás dele. Aí Nicolas Cage também. Cara, os filmes de ação de Hollywood dessa época tinha muito cena de lancha, né? Miami Vice, o filme do John Woo e tal. Tem que voltar cena de lancha nos filmes de ação. É muito style, é muito estilo, é muito maneiro também. Que é o John Travolta pega outro barco e eles começam a última perseguição de barco, não é mesmo? Aí, galera, aqui a gente pode ver, não é mesmo? Claramente que são duas pessoas estranhas dirigindo barco, não é mesmo? Não são os nossos atores preferidos. E aí barcos, não é mesmo? Se chocam com outros barcos, explodem, como eu acho que deve acontecer na vida real, não é mesmo? Quando um barco encosta em outro, bum! Um consegue pular no barco do outro, Nicolas Cage, eles começam o barco desgovernado, eles caindo na porrada, não é mesmo? Dentro dessa merda, dessa lancha. A outra lancha explode também em outro lugar, cara. E agora eles estão na mesma lancha, caindo numa porrada frenética, não é mesmo? Porra, e aí tem essa cena super esquisita do final, não é mesmo? Que a lancha bate numa parada, não é mesmo? E eles vão parar na areia, mas antes parece que a cena tá sendo rebobinada, na boa, cara. O impacto, né mesmo? Eu não sei, isso é estranhíssimo. Os dois dublês são arremessados, mas parece que a cena original é ao contrário e ele reverteu pra acontecer isso aí. Vê se eu não tô enganado não, galera. Isso acontece muito nos filmes. Pra caralho. Foi revertido pra caralho. Olha. E nem eles. A cara não tem nada a ver. Nossa, explode, é claro, não é mesmo? Tudo explode. Anos 90, explosões maravilhosas, não é mesmo? Certo? E aí eles caem na areia, certo? Eles têm aquela porrada final, um vai dando um soco, eu não sei como é que é a cara. Aí um ameaça cortar a própria cara. I'm gonna take my fucking face off. No, don't take your fucking face off! Certo? E aí eles um corta a cara, não é mesmo? Tem ameaça. Os dois têm essa mini porrada, não é mesmo? E aí Travolta, que é o Nicolas Cage, é mandado pro inferno pro Nicolas Cage, que é o Travolta, não é mesmo? Certo? E eles vão no centro cirúrgico, não é mesmo? Do Dr. Ray, põe as caras no lugar, não é mesmo? Põe todas as caras onde elas deviam estar. O bandido morreu, o mocinho sobreviveu com a sua cara original, não é mesmo? E aí os dois agora vão seguir pra fazer décadas e décadas de filmes horríveis por motivos inexplicáveis, não é mesmo? Certo? E aí depois eles vão voltar ativa fazendo filmes de baixo orçamento, como a gente vê hoje, não é mesmo? E às vezes eles esbarram em algum que presta, ainda mais na maioria das vezes são todos bem ruins. E o maior truque que esses filmes hoje em dia usam, né? Certo? Eles põem o Bruce Willis na capa, mas o Travolta, e eles aparecem em 3 cenas e o personagem principal é o Stephen Dorff, eu sei lá quem. Truque sujo. Mas nesse filme não. Se você ficou até o final desse vídeo, não é mesmo, certo? Você tem o meu rosto e eu tenho o seu rosto. Você tem o meu gosto e eu tenho o seu gosto. Chapado, chapades. Quem é quem? Chapades. Eu sou você? Você sou eu? Chapado sou eu. Chapado é você. Você é chapado. Eu sou chapado. Você vendo isso é como olhar num espelho e eu tô olhando em outro, que é na verdade uma câmera, mas poderia ser um espelho, não é mesmo? Então seu gosto é o meu gosto, somos todos chapados, face off, não é mesmo? Certo? Tchau. Fui, vejo vocês na próxima live ou vídeo. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Filosófico esse final, hein? Filosófico. E é isso, grande filme Face Off, tá? Do grande diretor John Woo, que foi injustiçado em Hollywood, tá? É incrível esse filme existir e é incrível o John Woo existir, né? Um dos melhores cineastas de ação do mundo aí, talvez. Acho que meu favorito. Junto com Tony Scott. São os meus favoritos.